aquela introdução do parecer sempre é a mesma. Aí o que o leitor poderia fazer? Ele já passava o mérito do parecer. Né? Agora, ele tem que ler alguma coisa principalmente a parte decisória. Ok. Deu certo? Já. Bom dia a todos os servidores dessa casa, internautas que nos acompanham pelo Facebook, ouvintes da Rádio Capivari, a todos aqui presentes para essa sessão. Agradeço a todos por mais uma vez podermos estar aqui, todos os vereadores. Hoje temos alguns projetos importantes para os servidores públicos do nosso município. Nos termos do artigo 44 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta forma, havendo o número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a terceira sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, a vereadora Angelina fará a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eclesiástico 20. O sábio. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva sua terra colherá montes e frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos vigia a iniquidade. Os presentes, as dádivas, cegam os olhos dos juízes. São em sua boca como um freio que os torna mudo e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível para quem serve um ao outro. Mais vale aquele que estimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, às 9h19 do dia 21 de fevereiro de 2018. No plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a segunda sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix, iniciando os trabalhos desta casa. O senhor presidente desejou um bom dia a todos, agradecendo a Deus por estarmos mais um dia aqui reunidos para mais uma sessão legislativa. Oportunidade em que cumprimentou e agradeceu aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas e nos que apoiam pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. E dessa maneira especial ao público presente em plenário, nas pessoas do senhor Laurindo, que veio nos honrar com sua presença, do senhor Artidônio dos Correios, que esteve em plenário agora há pouco aos seus pares. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno,
O senhor presidente informou que a segunda secretária da mesa, a vereadora Angelina Rodrigues, PV, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, a emenda regimental declarou aberta sob a proteção de Deus a segunda sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2018. Na sequência, o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término o vereador Carlos Cleito, PSD, a leitura de um texto bíblico, para o prosseguimento do labor legislativo nos termos do artigo 78 do Regimento Interno. O senhor presidente declarou iniciado o expediente, solicitando o primeiro secretário da mesa, vereador Ivonei Pereira, PSD, a leitura da primeira ata, sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2018. Após correção ao seu teor, terminada pelo senhor presidente após consulta ao assessor jurídico e em observância aos termos do artigo 20 do Regimento Interno, foi declarada aprovada de acordo com o que determinado o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente desse dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente e vereador Davi Félix, PR, convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, em que segue anexo a esta casa. Ao termo da leitura das matérias constantes na pauta deste 21º dia do mês de fevereiro de 2018, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores para trabalho de tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre, pelo prazo. Primeiro, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, o vereador Carlos Cleito, PSD, vereador Clarindo Borges, PTC, vereador Éder Ferreira Martins, PTB, vereador Ivonei Pereira, PSD. E não havendo mais nenhum orador escrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou-se a ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário da mesa a leitura do projeto de lei complementar número 02/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado em 1º de fevereiro de 2018, que altera o dispositivo da lei complementar número 031, de 12 de abril de 2017, da outras providências. Instante que o primeiro secretário da mesa solicitou e logrou autorização unânime de seus pares para a dispensa da leitura dos anexos de proposta, dada a sua grande extensão. Encerrada a leitura do projeto de lei complementar 02/2018, o senhor presidente direcionou a matéria assessoria jurídica da Casa para termos de contido no artigo 23 da Lei Orgânica do município e artigo 20 do Regimento Interno, Poder Legislativo Local. A elaboração do parecer em prazo regimental, ainda neste laborioso dia, o senhor presidente solicitou à segunda secretária da mesa, a vereadora Angelina Rodrigues, PV, a leitura do projeto de lei 04/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 5 de fevereiro de 2018. Dispôs sobre transposição, transparência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e da outras providências. Ao término da leitura do projeto de lei 04/2018, senhor presidente, com arrimo ao artigo 23 da Lei Orgânica do município e artigo 20 do Regimento Interno do Poder Legislativo Local, encaminhou a iniciativa para a assessoria jurídica e da Casa a emissão de opinião técnica em prazo regimental. Na continuidade do labor edilício, o senhor presidente vindicou à segunda secretária a leitura do projeto de lei 05/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido, datado 5 de fevereiro de 2018, que autoriza a utilização de até 5% dos recursos do Fundeb repassados ao município no exercício anterior da outras providências. Terminada a leitura do projeto de lei 05/2018, o senhor presidente encaminhou a proposta para a assessoria jurídica da Casa para emissão de parecer em prazo regimental, como dispõe o artigo 23 da Lei Orgânica do município e artigo 20 do Regimento Interno do Poder Legislativo Local.
havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10 horas e 40 minutos, o senhor presidente, vereador Davi Félix, PR, encerrou a sessão, convocando a realização da sessão ordinária para sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018, no horário regimental, desejando a todos um bom dia e agradecendo àqueles que permaneceram conosco até o presente momento. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, lavrei essa contendo 3 laudas digitadas e lida, achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação, declaro aprovada a ata. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Primeiro, requerimento de autoria do vereador Éder Ferreira Martins, PTB, que solicita providência à senhora Raquel Figueiredo, a Alessandra Teixeira, digníssima secretária de Educação Estadual de Educação, e senhora Sônia Maria Lacerda, digníssima e subsecretária regional de Educação de Anápolis, para ministração de aulas para a turma do EJA, primeiro semestre, 6º ano. Segundo, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2018, que dispõe, que altera dispositivos da lei complementar número 28/2017. Terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei número 2/2018, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos professores da rede pública municipal de ensino. Quarto, primeira discussão e votação do projeto de lei número 3/2018, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. São essas matérias do dia. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Com a palavra, o vereador Ivani. Bom dia a todos. Rádio Capivari FM, que nos acompanha, os internautas, os funcionários dessa Casa de Leis. Eu estou aqui hoje, senhores vereadores, referente a uma reclamação que estou tendo a respeito da CELG, né, do nosso município. Estive na CELG uns dias atrás aí, tive muitas reclamações lá referente ao horário, né, de atendimento e dos plantões, dos pessoal aí das fazendas do município aí, que falta de energia, o pessoal aí fica até 2 dias sem energia, né, nas fazendas. Inclusive, no dia que eu estive lá, o responsável pela casa de recuperação, ali indo para Alexânia, até esqueci o nome, ele estava lá e me pediu que não sou eu, nós vereadores aqui, tomar as providências. Tinha mais de 2 dias lá que ele estava sem energia lá. Lá tinha mais de 20 pessoas em recuperação. Então, gente, eu acho que é difícil, né? Se na casa da gente já não é fácil, ainda mais lá que eles têm muitos internos lá, né? E referente também ao atendimento a partir das 2 da tarde, tem muitas pessoas da zona rural aí que chegam em Abadiânia talvez na parte da manhã para resolver as coisas, talvez nem sabe
só pode ser atendido a partir de 2 horas da tarde. Então, queria ver com o senhor, presidente, se encaminhar um ofício à CELV, ver com os senhores vereadores, se a gente for o caso, a gente juntamente aí com o Poder Executivo, fosse até a Anápolis, ou ver o que for melhor para o nosso município. Só isso, muito obrigado. Vamos fazer sim no ofício e encaminhar até a CELV. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Angelina. Bom dia, nossa mesa diretora aqui desta casa, bom dia nossos vereadores, nossos internautas que nos acompanham, nossos funcionários, cumprimento todos em nome do Paulo Henrique, que está aí conosco. E eu quero só, gente, fazer um questionamento e até mesmo uma atenção melhor. O que acontece? Eu estive recentemente com a nossa secretária de saúde, a Laídes, e ela recebeu um comunicado da Regional Pirineus em alerta sobre a dengue. O que está acontecendo em Abadiânia? O quadro de funcionário está excelente, todos estão fazendo visitas nas casas. Além da dengue, tem ainda os agentes comunitários de saúde que fazem um trabalho excelente dentro do nosso município. E, infelizmente, é a responsabilidade de cada um da sua casa, de olhar o seu quintal, de olhar a frente da sua casa. Que, na verdade, esse comunicado foi o quê? Aumentou o índice de larvas, além do esperado dentro de Abadiânia. Então, o que acontece? A partir do momento que aumenta essa quantidade de índice de larvas, a gente pode aguardar daqui 2, 3 meses um quantitativo enorme de dengue. E dengue hoje, gente, é uma coisa séria, né? O Ministério da Saúde trabalha em cima disso há muito tempo e vem trabalhando. Dengue hemorrágica, já vi crianças, né, como eu trabalho há um bom tempo na área de saúde, já vi crianças graves por causa de dengue hemorrágica. Então, gente, a minha alerta é com a comunidade. Vamos ajudar, vamos fazer nosso trabalho, vamos olhar esses quintais, água parada, esse tempo de chuva, pneu, tudo que tiver que for juntar, que junte água no seu quintal, vamos fazer isso, porque a Secretaria está trabalhando em prol disso, está uma luta grande. Até fui convidada para fazer parte do comitê da dengue e eu fiquei muito feliz pela secretária por eu fazer parte da área de saúde também e estar aqui no Legislativo com vocês. Então, eu quero essa alerta para quem está nos ouvindo em casa nesse momento, que faça uma orientação com seus familiares, com todos. Se a dona de casa não tem como, que peça seu filho, que peça outra pessoa que possa estar vendo isso, porque isso é sério. Tá? Muito obrigada e bom dia. Obrigado, vereadora. Com certeza devemos sim conscientizar a população e nós mesmos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Cleiton. Bom dia, senhor presidente, senhores amigos vereadores, a rádio, Chavari, internautas. Quero aqui dar uma reforçada aí na fala do Vanei e também da Angelina, né? Parabéns também, Angelina, por estar empenhando aí, fazendo esse trabalho junto à Secretaria de Saúde. E muito importante mesmo, o pessoal está se conscientizando sobre a dengue, né? E hoje tem alcançado um número muito grande no estado de Goiás, com essa questão do foco, né? E só dando aqui uma sequência nessa fala do Vanei sobre a CELV, tá, Vanei, eu também sou favorável a essa questão dessa mudança desse horário. Tem pessoas que vêm aí lá da região do lago, né, 40 quilômetros, chega aqui, às vezes o cara faz ali suas tarefas ali da parte da manhã, chega aqui 8 horas, pensando que vai abrir 8 horas, e na verdade eles começam a atender às 14 horas, né? Que mundo é esse que a pessoa começa a trabalhar 14 horas para servir a comunidade? Entendeu? Também sou favorável a gente fazer uma pressão aqui na Câmara, né? Junto aí com o prefeito, seja lá quem for que a gente tiver que unir força aí para tentar modificar essa questão desse horário. Isso é muito importante. 14 horas, a gente ali já está mais que para dentro da metade da tarde, né? Não é todo mundo que mora na zona rural que tem essa disponibilidade, não, né?
E outra questão também da reclamação da CEL, que chegou até a ouvidoria da Câmara, é uma providência de nós aqui, legisladores, em relação à cobrança. Está sendo cobrada uma taxa aí, eu andei fazendo análise aqui, aí tem o diretor do PROCON que está pedindo para o pessoal fazer as reclamações perante o PROCON com o protocolo de reclamação da CELV, que é a prova que a pessoa reclamou, que é a prova que a pessoa está ali reivindicando seus direitos, né? E ele tem que ter em mãos também as 12 últimas faturas que foram cobradas, que é muito importante. E ele fez até uma matéria aqui, ó, só que na hora de cobrar, a CELV está embutindo a política de bandeiras e tarifas. Não sei se vocês perceberam aí, teve um aumento de 100, quem pagava 100 está pagando 130, 140 reais, né? E mais caro de acordo com a dificuldade da produção de energia elétrica no país. Essa política não estava em vigor no ano passado. Como é que já começaram a cobrar esse ano, se não tinha em vigor no ano passado, né? Então é interessante isso aí. Estão embutindo o aumento, que não deveria estar presente na conta. O governo federal aumentou automaticamente a conta de energia no país todo, sem o consentimento aí da população, quando goela abaixo, como o governo federal sempre tem feito, né, com a população aí, desastre total, esse coitado desse tempo. Tem até pena, né, porque não tem, é um cara que não tem visto nada da realidade do Brasil, né, todo mundo falando em crise, isso, e eles chegando à guasca, né, é isso aí. Então fica aqui minha reivindicação sobre a CEL, para a gente unir forças aí, para estar defendendo a população nessa questão do horário, e informando também sobre a possível reclamação perante o PROCON. Pode estar chegando ali no PROCON já com um protocolo feito pela internet ou até mesmo nos postos da CEL relacionado a esse aumento, né? Só que tem que ter várias pessoas reclamando. Não adianta a gente falar aqui e a pessoa não agir ele particularmente. A gente só pode estar informando ele. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Camarim. Senhor presidente, caros colegas vereadores, ouvintes que nos acompanham pela rádio Capivari e ouvintes e os que nos acompanham pelas mídias sociais, meu bom dia. Senhor presidente, eu gostaria aqui de dar satisfação aqui dos nossos atos da última sessão para cá. Quando terminamos a última sessão, nós, vereadores, entendemos da necessidade que visitássemos o SAAI para saber o que está acontecendo, para colher informações e para levar reivindicações. Nós tínhamos aqui uma das reivindicações, até a título de reclamação, era que o SAAI não estava promovendo a ligação da rede de abastecimento de água para determinadas pessoas. Então, em razão disso, nós nos dirigimos ao SAAI, os vereadores desta casa, e ali nós tivemos uma audiência com o diretor do SAAI, o senhor Alan Bastos, onde foi uma reunião muito proveitosa, muito esclarecedora. Nós levamos ao conhecimento daquele diretor que nós estamos recebendo reclamações a respeito da ligação, das novas ligações, de pessoas que tinham feito esse requerimento lá há 2, 3 meses e que ainda não tinham sido atendidas. Mas o diretor do SAAI nos informou que não tem essa situação mais, que realmente ocorreu aí uma certa dificuldade, mas em razão de uma aquisição dos hidrômetros e de materiais para o SAAI, porque havia necessidade aí de uma licitação, e essa licitação teve aí uma determinada complicação em sua realização.
Então, em razão dessa dificuldade na aquisição desses hidrômetros, houve um determinado atraso, mas nos afirmou expressamente que agora não tem mais esse atraso, que os serviços estão em dias. E nós aproveitamos ali aquela oportunidade para conversar sobre o abastecimento de água aqui em nosso município. Nós até recebemos ali algumas informações que nos deixou preocupados com relação à falta de água do lençol freático, porque tem aí estudos que logo essa água que está no lençol freático e que é usada para abastecimento de muitas residências e pousadas através de poços artesianos, vai se findar, e não é coisa muito distante. Então é uma preocupação imensa, porque estamos nós, de um lado, reivindicando a extensão dessa rede de abastecimento de água, e de outro lado está a natureza nos dizendo que esse produto está se acabando. Então, até aproveito aqui a oportunidade para falar também que tive participando, eu e alguns dos vereadores, de uma reunião que o SAAI promoveu há umas 2 semanas ali no NAF, para apresentar um novo projeto de abastecimento de água, onde essa água será retirada do rio Capivari. Só porque é um projeto de um alto valor, atingindo a casa aí dos 33 milhões de reais, mas que pode ser feito parcelado em três vezes. Então essa seria a solução. E essa seria uma solução e que depende aí da boa vontade de nossos representantes. Depende também do nosso empenho enquanto vereadores juntos a esses representantes. E também tivemos uma reunião ontem na Rádio Capivari. Foi uma reunião também muito proveitosa, discutimos vários assuntos aqui da nossa cidade, né? Essa reunião foi aí proposta pelo diretor da Rádio Capivari, pelo senhor José Antônio de Almena, nosso querido Bideca, e nessa reunião esteve presente o senhor prefeito, o seu diretor de turismo, o senhor José Augusto Paranovo, e os vereadores desta Casa de Leis. Nós ficamos ali, eu acho que por mais de 2 horas, discutindo os problemas de Abadiânia. E são problemas interligados, porque ali nós falamos a respeito aí da geração de emprego e rendas em nossa cidade, que é um assunto extremamente importante e extremamente difícil, né? E agora, nos preocupando mais ainda, como que a gente quer empresas e indústrias instalando aqui em nosso município se nós não temos água, se a água está se acabando, né? Então é um assunto dependente do outro. Porque o nosso parque industrial, o nosso distrito industrial é do lado lá do Lindo Horizonte. Ali nós já temos estudo que a água ali não aguenta muito tempo. Então é uma coisa dependendo da outra. E nós precisamos aí de geração de empregos e renda. Eu pude observar aí a preocupação do senhor prefeito, do senhor diretor de turismo, em explorar esse viés econômico que é o turismo em nossa cidade. Como eu disse ontem na Rádio Capivari, a economia é uma coisa dinâmica. Ela vai mudando durante o tempo. A economia de nossa cidade de Abadiânia, ela já esteve baseada em determinados pilares. Primeiro aí foi extração de barro para fazer tijolos. Até tivemos aqui antigamente uma fábrica de telhas, né? É baseado em que? Extração de areia, plantação de eucalipto, plantação aí de soja, baseado aí no turismo que está se apresentando, o turismo do lago, baseado na BR-060. Então a gente vê que o potencial turístico do nosso município tem como ser explorado de uma forma mais eficiente, mais adequada. E nós estamos nos reunindo para achar essa veia.
essa veia que vai nos trazer bons frutos. Nossa cidade também tem a sua economia, baseada aqui na casa de Dom Inácio de Loyola. E eu digo que a economia é dinâmica porque está passando de uma coisa para outra, de outra para outra, e estamos chegando aqui nessas soluções que se apresentam, que graças a Deus são boas soluções. São soluções o seguinte: nós temos aqui uma economia baseada em exploração daquilo que se acaba, e também temos a nossa economia aqui baseada em algo que não vai se acabar. Primeiramente a BR-060 aí, a exploração dessa BR. Eu tenho em mente que isso aí só vai aumentar, né? Mas enquanto as outras vertentes aí são finitas, então nós precisamos nos preocupar. E isso é uma preocupação que diz respeito ao prefeito e aos vereadores, porque nós somos os que mais são cobrados a respeito aqui de emprego. Eu já chegando aqui na Câmara já tive 2 cobranças de emprego agora de manhã, né? Então nós precisamos de achar uma saída, e muito bem lido aqui pela Angelina na Bíblia Sagrada, que diz: sabedoria escondida é tesouro invisível. E nós temos essa sabedoria. Nós precisamos de incentivar a nossa população a trazer essa sabedoria à luz. Nós não podemos ficar com essa sabedoria escondida. E eu tenho certeza, a nossa cidade é uma cidade formada por pessoas de grande sabedoria, mas que ainda não se puseram a trabalhar nesse sentido de trazer essa sabedoria à luz, para que nós possamos encontrar soluções adequadas para a nossa comunidade. Então, senhor presidente, eu estou fazendo esse tipo de esclarecimento para informar a população que a nossa preocupação vai desde aquele assunto mínimo ao assunto mais importante. Mas nós, enquanto vereadores, também estamos aí com dificuldades em atender determinados questionamentos, porque não depende só de nós. E daquilo que está dependendo de nós, nós estamos empenhando, nós estamos esforçando. Ontem o presidente da rádio, o Bideca, colocou determinadas soluções, determinadas atitudes que poderiam ajudar na nossa economia. Muito bem, muito bem. E ali eu disse, nós precisamos o quê? De envolver a nossa sociedade, de mostrar a cada cidadão que a responsabilidade da estruturação de uma sociedade é de todos nós, de cada um que faz parte dessa sociedade, e de nós vereadores mais ainda, porque nós representamos essa sociedade, né? Nós representamos essa sociedade, mas tem muitos casos que nós dependemos do conjunto para resolvê-los. Eu citei até o exemplo aqui da BR-060, porque quando estivemos ali na Triunfo com Sebra, eles nos disseram que vão fazer aqui ou um viaduto ou uma trincheira, porque isso está no contrato de concessão que eles assinaram com a União, com o DENIT, e eles precisam de fazer. Agora só que essa trincheira ou esse viaduto, ele pode vir de forma a prejudicar o nosso comércio e de forma a não prejudicar o nosso comércio. E isso aí vai depender de nós, vereadores, né? Quando nós estivemos ali, nós vereadores estivemos ali naquela época, nós insistimos com o diretor daquela empresa para que quando fosse fazer esses trabalhos, que ele nos apresentasse um projeto, fizesse audiências aqui na Câmara, fizesse audiências com a comunidade, porque nós precisamos de buscar aí uma solução que não inviabilize essa fonte econômica preciosa e que sempre vai crescer, que é a BR-060.
essa BR aí ela ainda pode ser explorada de forma muito útil para o nosso município. Então cabe a nós vereadores estarmos aí sempre atentos ao que está acontecendo, né? Estar sempre agindo, e reuniões dessa maneira que foram feitas na rádio, que se repitam, que outros problemas sejam também discutidos com essa transparência que esse meio de comunicação nos proporciona. Então, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a presidência da Câmara, que esteve ali juntamente conosco, vereadores. Quero agradecer ao Bideca, ao diretor presidente ali da Rádio Capivari, que não mede esforços para estar discutindo todo e qualquer assunto, principalmente esses polêmicos. Quero agradecer aqui ao diretor de turismo, senhor José Augusto Paralovo. Quero agradecer ao senhor prefeito também, que está sempre atento e não se cansa de estar visitando órgãos, representantes políticos, para trazer benefícios para o nosso município. E que continuemos assim, nessa nossa caminhada, que só agindo dessa maneira nós vamos ter respaldo e reconhecimento para pleitear um novo mandato daqui a poucos dias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com certeza foram duas reuniões proveitosas, tanto a reunião no SAI, quanto a entrevista na rádio com o diretor Bideca e o João. Pretendemos fazer isso mais vezes e visitar também as demais secretarias. A palavra ainda está com os senhores vereadores. Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Item 1. Com a palavra o vereador Éder para leitura de requerimento de sua autoria. Requerimento número 01/2018. Abadiânia, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor Davi Félix Vaz da Silva, digníssimo vereador, presidente dessa Câmara Municipal. Excelentíssimos senhores vereadores. Éder Ferreira Martins, vereador pelo PTB, eleito para a 15ª legislatura da Câmara Municipal, vem, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda regimento interno dessa Casa, com respeito e acatamento costumeiros, requerer que seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento à excelentíssima senhora Raquel Figueiredo Alessandre Teixeira, digníssima secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, e à ilustríssima senhora professora Sonja Maria Lacerda, digníssima subsecretária regional de Educação de Anápolis, Goiás, sugerindo-lhes a adoção das providências administrativas necessárias para a ministração de aulas da turma de Educação de Jovens e Adultos, que é o EJA, primeiro semestre, 6º ano, aqui na cidade de Abadiânia. Inicialmente, senhores vereadores, registre-se que a Educação de Jovens e Adultos, EJA, é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação básica de nosso país e se encontra amparo jurídico legal nos termos do artigo 37 e 38 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe, abre aspas, artigo 37, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade própria. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacional apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida, de trabalho, mediante cursos e exame. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Fecha aspas. O artigo 38 da lei mencionada informa: os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 1. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. 2. No nível de conclusão de ensino médio para os maiores de 18 anos. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Como visto, essa modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que, por razões alhures, não tiverem o acesso ao ensino fundamental ou ao ensino médio na idade apropriada e já com histórias de vida, com reconhecimentos próprios, têm pressa para aprenderem. A principal tarefa da educação de jovens e adultos, o EJA, é fazer valer o previsto no artigo 208, inciso 1 da Constituição Federal, que garante o acesso e a permanência ao ensino fundamental a todas as pessoas. Tal política vem sendo incentivada pelo poder público, que abrangeu, além do ensino fundamental, o ensino médio, adequando essa modalidade de ensino às características dos jovens e adultos brasileiros. Registre-se agora que, em nossa cidade, nos anos anteriores, foram formados turmas de educação em jovens e adultos, o EJA, cujas aulas eram ministradas no Colégio Estadual Osório Rodrigues Camargo no período noturno. No entanto, neste ano, em 2018, a turma de educação de jovens e adultos do EJA do primeiro semestre do sexto ano restou prejudicada, por segundo informação colhida, não ter sido atingido número suficiente de inscritos, apesar de também, de acordo com as informações colhidas pelos alunos, estarem sendo ministradas aulas apenas para um único aluno ali no presídio da cidade. Desta forma, pelo não prosseguimento das aulas da turma de educação de jovens e adultos, o EJA, sexto semestre, sexto ano, restarem desamparados aos municípios. Uma relação de alunos que já manifestaram, dentre eles o senhor Bruno Gonçalves, a Giovana, a Joyce, o João Valdir, o João, a Dona Maria Aparecida, a Nívia Maria, dentre outros. Neste particular, registre-se, como disposto na própria legislação de regência, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si, cabendo a nós, vereadores e as demais autoridades competentes, incluindo-se aqui a excelentíssima Secretaria de Educação, buscar meios suficientes para que tantos conterrâneos não fiquem prejudicados, ou, o mais grave, sejam submetidos ao cansaço e ao estresse da viagem entre as cidades de Abadiânia e Anápolis, para então poderem frequentarem as aulas, fator que podem até mesmo influenciar negativamente o resultado obtido por estes. Pelo exposto, a adoção das providências administrativas necessárias para a administração de aulas da turma do EJA, do sexto ano em nossa cidade, além de representar nossa preocupação com seus alunos, exporá a firme demonstração de empenho na administração pública atual em resolver as deficiências na área de educação em nossa cidade, motivo pelo qual apresento essa súplica, convidando Vossa Excelência a acompanhar tal indicação. Ao teor do exposto, peço e aguardo o deferimento. Éder Ferreira Martins, vereador, PTB. A palavra ao autor do mesmo. Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara, digníssimos colegas vereadores, cumprimento as pessoas presentes nesse plenário, os internautas e, de uma forma muito especial, os ouvintes da Rádio Capivari, Bideca, que sempre está nos acompanhando nos trabalhos legislativos, a todos que nos ouvem e nos acompanham neste momento. Muito bem, apresentei esse requerimento aqui, senhor presidente, senhores vereadores, devido, inclusive, a uma lista de abaixo-assinados que me passaram, que vieram até mim aqui na Câmara Municipal, de algumas pessoas que tiveram a expectativa de estarem estudando ali no EJA, no sexto ano, e que foram surpreendidos com a notícia de que não mais haveria, porque, na verdade, a Secretaria de Educação esperava uma turma maior. Isso aí não foi parte, eu quero ressaltar aqui, que quando eu digo aqui da secretária, não é secretária municipal, é uma secretária estadual. Então, esse requerimento é dirigido a ela, porque a nossa secretária municipal, eu sei que ela também está empenhada
competentíssima que é, eu ressalto aqui, a dona Divina, em ter, também é do interesse da mesma, ter essas aulas ministradas aqui em nosso município. Mas a secretaria, através da subsecretaria de Anápolis, entendeu por bem deixar de trazer o EJA para esses alunos. Então frustrou a expectativa, uma vez que eles já tinham até se inscritos, e aí eles vieram até aqui e pediram um amparo dessa Câmara Municipal, conversaram comigo, solicitando que fizesse um requerimento, que a gente conversasse com a secretária de Educação, Estadual de Educação, com a subsecretária de Educação em Anápolis, a professora Sonja Maria Lacerda, informando para elas que já tem uma turma que seria razoável haver aqui, até porque já teria cerca de 12 pessoas já inscritas para fazer isso aí, além de que, no decorrer que viesse, que realmente fosse haver, outras pessoas poderiam se interessar e formar uma equipe muito maior. Outro fundamento que eles nos apresentaram aqui é que, igual no presídio, essa turma está vindo, está sendo ministrado, que isso seria antes para várias pessoas, só tem uma pessoa que está recebendo, e eles com uma turma bem maior gostariam também de receber essas aulas. Assim, senhores vereadores, eu vejo que hoje em dia é tão bom quando tem algumas pessoas que querem realmente estudar. Muitos têm a oportunidade de estudar e, infelizmente, abdicam disso para outras práticas. Muitas às vezes por não poderem ter a oportunidade, outros por não terem interesse. Nesse caso aqui, são pessoas que estão trabalhando durante o dia, que precisam desse estudo no período da noite, que querem estudar e agora estão vendo dificuldade para poderem estudar, para fazerem o EJA, ali o 6º ano. Então, por isso que eles apresentaram um abaixo-assinado, eu fiz questão até de trazer isso aqui para cá, solicitando de nós. Inclusive, eles estão agora nos ouvindo, eu aproveito a oportunidade aí para cumprimentar o Bruno Gonçalves, a Giovana Beatriz, a Joyce Arielle, Jovaldir José de Souza, o João Pedro, a Maria Aparecida Pereira e a Lívia Maria, que foram as pessoas que encabeçaram esse requerimento aqui, que passaram. Então, eu gostaria de solicitar dos senhores vereadores que aprovasse esse requerimento, sabe? Eu me lembro uma vez que nós, na minha fase de estudo, a gente reclamando do professor, das dificuldades de estudo, aquela coisa, eu me lembro do professor que falou: se vocês acham caro, difícil o estudo, experimente a ignorância. Eu nunca esqueci disso. Às vezes a ignorância, a falta do conhecimento, é aquilo que mais pesa em nossos ombros. Então, isso aqui são pessoas que estão em busca do conhecimento, estão querendo estudar, e nada mais justo, é o mínimo que se pode fazer, é dar a oportunidade a essas pessoas de se estudarem. Elas estão trabalhando durante o período do dia e querem à noite estudar. Então, vamos contribuir com essa pessoa, enviando esse ofício a secretária estadual de Educação, a subsecretária, a senhora professora Sonja, que eu sei também que são pessoas que já são renomadas a nível estadual por estarem sempre trabalhando em prol da educação, e eu tenho certeza que eles sensibilizarão e irão dar continuidade ao EJA aqui com a criação desse período aqui em nosso município. Então, dessa série aqui em nosso município, do 6º ano. Então, essa que é a minha reivindicação aos senhores neste momento, para que aprovemos esse requerimento no sentido de enviar ofício à secretária estadual de Educação e à subsecretária, a senhora Sonja, para que essa turma dê aula a essa turma aqui no nosso município, no EJA, no 6º ano. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado a todos. Como voto, vereador Antônio Sérgio. Favorável. Angelina. Favorável. Carlos Cleiton. Favorável e parabéns pelo requerimento, doutor Éder, de suma importância. Também favorável. Clarindo Borges. Senhor presidente, eu gostaria de realçar a importância aí do requerimento do vereador Éder. Importantíssimo esse requerimento, pelo qual eu quero parabenizar. Nós tivemos essa informação, essa reivindicação e corremos atrás. Chegamos até a conversar, eu conversei com a secretária municipal de educação, conversei com a diretora do Colégio Osório, e é uma pena que o nosso estado de Goiás, ele estabeleceu uma regra que só pode ser aberta nova turma de EJA
se tiver no mínimo 15 alunos. Então quer dizer que se tem 14 não pode abrir, que se tem 5 não se pode abrir uma nova turma? E outra coisa muito mais importante, educação é um direito da pessoa e responsabilidade do município, do Estado e da União. Então aí reside a importância desse ofício. Por quê? Porque a diretora do Colégio Osório tinha ido atrás para solucionar esse problema com a diretora, com a regional de Anápolis, com a senhora Sonja, e não conseguiu, só conseguiu dessa senhora resposta negativa. Diz que não aceitaria uma nova turma com menos de 15 alunos. O Dr. Éder citou aí 7 pessoas, se eu não me engano. 7 pessoas no mínimo já precisam desse estudo. E vão ficar sem essa oportunidade por causa de uma regra que está visando lucro, independente da instrução do que aquilo pode trazer para o ser humano. É incompreensível esse tipo de atitude. Esse assunto foi parar até do gabinete da promotora de justiça. E a promotora fez um ofício cobrando da diretora local, que já tinha tomado atitudes nesse sentido e não tinha tido sucesso, porque, na verdade, o que nós estamos vendo aí é uma questão que precisa sim de peso político, de atuação política da nossa parte. Nós não podemos deixar essas pessoas que precisam desse estudo, que não tiveram a oportunidade de se instruir naquela época regular de sua idade, mas que agora precisam. Importantíssimo esse EJA. Então o que acontece? Hoje nós temos turmas do EJA no 7º ano, 8º ano, 9º ano, com 3, 5 pessoas. Mas por quê? Porque o Estado tem que manter, porque esses que já iniciaram tem que ir até o fim, e não se pode abrir novas turmas, porque não se atinge o número mínimo de 15. Então eu quero dizer ao vereador Éder aqui, que se for necessário, que nós façamos uma reunião com a representante aqui do governo, Raquel Figueiredo, que é a secretária estadual de educação. É uma pena, nós já estivemos lá até junto, eu, o vereador Éder e alguns outros vereadores, mas nós não conseguimos falar. Nós estivemos lá em 3 oportunidades, nós não conseguimos falar com essa Raquel Teixeira. Falamos com o tal de Marcos lá, que é um superintendente. Mas que nós possamos envolver aqui a Câmara e o senhor prefeito nesse sentido, que se for necessário que façamos uma reunião com essa secretária estadual de educação, porque com aquela de Anápolis, a senhora Sonja, a gente muitas vezes vê boa vontade, mas muitas vezes vê dificuldade, e ela não faz nada se não for de cima. Com relação ao colégio de Abadiânia Velha, nós tivemos que comparecer ali por 2 vezes, ela não resolveu nada. Enquanto nós não fomos lá em cima, nós não resolvemos. E essa questão do EJA é muito importante. 1º ao 5º ano, que é a primeira etapa, era responsabilidade do município. Segundo a conversa que eu tive com a secretária municipal de educação, o Estado chamou para si essa responsabilidade, mas mesmo assim eu acho que isso não isenta o nosso município de oferecer esse tipo de estudo. Mas a questão agora é na segunda etapa do 6º, 7º, 8º e 9º ano que nós precisamos resolver. Quero dizer ao vereador Éder que sou favorável ao seu requerimento e que quero ombrear com ele tudo que for necessário para que nós possamos trazer esse ensino que é de grande utilidade, que traz dignidade para o ser humano, que é a instrução. E a instrução ninguém toma, ninguém rouba. A instrução é uma preciosidade que Deus nos deu e deixou aí, e está obrigando o Estado e os órgãos públicos a fornecê-los. Portanto, nós temos que exigir. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Éder? Favorável, senhor presidente. E o Vanei? Também sou favorável. Parabéns, doutor Éder. Requerimento muito importante. José Maria? Neuza Diniz? Sou favorável, quero parabenizá-lo, doutora, pelo requerimento, e nós, vereadores, vamos empenhar sim, vamos correr atrás, vamos marcar a reunião, como foi dito pelo vereador Clarindo. Vamos sim correr atrás para que nós tenhamos sucesso
sobre esse projeto e sobre o EJA, que é algo que não pode deixar da forma que está dito. Então, muito obrigada. Newton, Favorável. Rosemar, Também quero parabenizar pelo seu requerimento e sou favorável. aprovado. Parabéns, vereador Hélio, pelo requerimento. Também comum dessa mesma ideia. Educação, com certeza, é um pilar muito grande na vida de cada um de nós. A matéria vai assessoria jurídica para a elaboração dos ofícios. Item 2. Em discussão, o projeto de lei complementar número 01/2017. Os pareceres foram favoráveis. Primeiro vamos fazer a leitura da decisão. Comissão de Constituição e Justiça. Vistos relatados e discutidos a análise do projeto de lei número 01 de 1º de fevereiro de 2018, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 28/2017, para alterar os cargos de assessor especial de comunicação e chefe de departamento de convênios e planejamentos, respectivamente, para diretor de comunicação e diretor de convênios e planejamento. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia em acolher o parecer do relator, que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores Antônio Sérgio dos Santos, Carlos Cleito da Fé Abrantes e Angelina Rodrigues Pereira. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018. Vereador Antônio Sérgio dos Santos, vereadora Angelina Rodrigues Pereira e vereador Carlos Cleitos da Fé Abrantes. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão: Rosemar José da Silva, Ilvanei Pereira da Silva, relator Neuza Jacinto Diniz. Relatório: veio ao exames dessa comissão o projeto de lei complementar número 01/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que altera a lei complementar número 28/2017. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça, tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Dessa forma, cabe esta comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentos do projeto. O projeto devidamente instruído com relatório de impacto financeiro, orçamentário, folha 18, declaração do ordenador de dispensa, folhas 19, impacto financeiro orçamentário para 2019 a 2020, folhas 20, 21, tudo de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade